Hoje nós vamos falar da RD Saúde, uma empresa que está dando o que falar no mercado, mas não pelos melhores motivos. As ações despencaram mais de 25% desde o início do ano, ensaiaram uma recuperação, mas depois do resultado do primeiro TRI de 2025 voltaram a cair muito forte. Com isso, muitos investidores que confiavam nessa empresa, consideravam ela uma das melhores da B3, ficaram assustados e não sabem mais o que fazer. E aqui está um paradoxo muito interessante. Por ser uma empresa muito boa, considerada entre as melhores que a gente tem, com fundamentos sólidos e um bom operacional, quando uma companhia é vista dessa forma, ela é precificada para a perfeição. Ou seja, quando vem o resultado que não está muito em linha ali com as expectativas, o resultado na cotação das ações é muito negativo. Geralmente, elas mergulham para baixo. E a gente viu isso acontecer em outra empresa, que foi a VEG, que aconteceu praticamente a mesma coisa algumas semanas atrás. No vídeo de hoje eu vou mergulhar com vocês a fundo no resultado do primeiro trimestre de 2025 da RD Saúde, entender de fato o que aconteceu e quais são as expectativas para os próximos meses e trimestres. E tentar responder a pergunta que não quer calar. Será que agora é momento de oportunidade ou de cilada? Bora entender no vídeo de hoje sem enrolação. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital. Mais uma vez trouxe para vocês um relatório do banco BTG Pactual do dia 21 de maio de 2025, fresquinho, para a gente debater os principais pontos do resultado. Pessoal, e um adendo, esse aqui é um relatório bem longo, então só vou passar pelos principais pontos. Se vocês, porventura, investem na empresa, pensam em investir ou até querem ter uma ajuda nos investimentos, se inscrevam aqui no link da descrição para agendar uma conversa com um dos nossos consultores da Dinai Capital, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E logo no começo tem isso, não há dúvida de que a Raia Drogasil foi uma das histórias mais bem-sucedidas dos últimos 20 anos entre os varejistas brasileiros. E o que está causando toda essa queda nas ações são as dúvidas sobre quais das tendências observadas nos últimos trimestres são estruturais, ou seja, vão durar daqui para frente, e quais são temporárias, ou seja, vão se esvair ao longo do tempo. O primeiro desafio é o desafio do crescimento. Então, os resultados do primeiro T de 2025 destacaram o crescimento das mesmas lojas ali abaixo da expectativa. Isso aconteceu por alguns fatores. O primeiro foi a recuperação de players regionais, então a RD Saúde tem farmácias em todo o Brasil, mas tem um foco ali principalmente no Sudeste. E existem outros players como a Pague Menos e a Panvel que atuam em outras regiões de forma mais focada e esses players estão ganhando relevância. E além disso, a categoria de saúde e beleza está com novos players entrando nesse mercado, como o Mercado Livre. Então, ao invés de você ir numa farmácia para comprar um creme, um hidratante ou qualquer coisa do tipo, você pega o seu celular, entra no aplicativo do Mercado Livre e faz um pedido para chegar ou no mesmo dia ou alguns dias depois. Mesmo assim, a RD Saúde é a empresa que mais vai aumentar o número de novas lojas, com um guidance, ou seja, uma expectativa de aumento de 330 a 350 novas lojas. E a empresa que disparadamente vai aumentar a sua presença regional. Ponto positivo é que a produtividade das lojas da empresa ainda é muito mais alta do que a dos seus pares. Vamos para outro ponto aqui citado no relatório. O canal digital, embora seja de crescimento mais rápido, continua a diluir as margens da empresa, devido à sua menor lucratividade, e atualmente responde ali por 18% das vendas. E por que a lucratividade é menor? Porque quando a gente fala do setor de saúde, os remédios que precisam ali de prescrição, eles geralmente têm uma margem um pouco maior. Ou seja, eles não podem ser vendidos pelo app. Então, o mix de produtos ali do app tem uma margem um pouco menor. E acreditem se quiser, a diretoria identificou o roubo como um obstáculo às margens e começou a implementar medidas em nível de loja. O que isso aqui quer dizer? Que com essa febre do Ozempic e remédios parecidos para o pessoal perder uma gordurinha, as pessoas começaram a roubar esses remédios das farmácias. E como são remédios de alto custo, esses roubos impactam muito o resultado da companhia. Ou seja, agora ela vai ter que investir em segurança, em câmera, enfim, em qualquer sistema de segurança para tentar inibir esses roubos. Afinal, se eles continuarem, não só as pessoas que usarem vão ficar mais magras, mas as margens da empresa também vão. Outro ponto aqui, a ameaça mais estrutural ao modelo da RD está no segmento de produtos de higiene e beleza, onde a Amazon, Mercado Livre e outros players continuam a conquistar participação por meio de preços e escalas agressivas.
Ou seja, esse aqui, que é um segmento que cresce muito quando a gente fala de farmácias, está com uma concorrência muito forte, que chega muito rápido nos lugares. Então a RD está numa briga de gente grande e a gente tem que entender quem vai sair vencedor dessa briga. E aqui um ponto de atenção: até que a estabilização da margem se torne evidente, ou seja, acabe com toda essa névoa por trás da margem, as ações podem permanecer sob pressão em meio ao cenário de varejo mais competitivo e sensível aos custos. Nesse gráfico aqui, a gente vê o crescimento anual do SSS, que são as lojas maduras, e a inflação em 12 meses. Ou seja, quando essa linha azul aqui mais escura estiver acima da linha azul mais clara, quer dizer que a venda, nessas lojas que estão maduras está sendo maior do que a inflação. Ponto positivo. Porém, quando o contrário acontece, é um ponto negativo, afinal a inflação está corroendo o resultado da empresa. Aqui a gente tem um gráfico bem legal, que é a participação de mercado no varejo farmacêutico brasileiro. Então a gente sabe que o Brasil, ele é gigantesco. As redes de farmácia têm uma fatia relevante desse varejo, mas aquelas farmácias independentes ou de associações menores também têm uma presença muito grande. A tendência aqui no gráfico é clara: essas farmácias que são independentes tendem a perder espaço ao longo do tempo. Afinal, elas não têm a mesma escala que uma RD Saúde tem. E a gente sabe que escala é igual a vantagem competitiva, que é justamente o que a gente procura nas ações que a gente investe. Então a RD Saúde saiu de um market share, de uma participação de mercado de 9,2% em 2014 e agora em 2024 está em 16,2%. Essa aqui, fatia mais azul escura, é a Abrafarma de 2 a 5, ou seja, são também grandes redes de saúde que estão ali do 2º ao 5º lugar de participação de mercado. Elas representam 17,7%, ou seja, aqui praticamente a RD tem a mesma participação de mercado que as 4 maiores redes, além dela, também tem. Aí aqui a gente tem outras fatias, outras associações independentes que vêm perdendo bastante mercado. E o BTG salienta que eles continuam a ver um desafio maior para a RD nas regiões Nordeste e Sul, onde existem players fortes e se organizando para bater de frente com essa empresa. Aqui a gente vê a participação de mercado da empresa, então mesmo com o resultado apertado, ela conseguiu aumentar sua participação por região, em praticamente todas as regiões aqui. Então em São Paulo, a empresa domina bastante, quase 30% do mercado, e ela está presente em 610 cidades, com 60% da população brasileira num raio de 5 km, versus 48% em 2019. Ou seja, a empresa está se expandindo e está se expandindo bem rápido. Aqui a gente tem uma comparação da RD com as suas principais concorrentes, então a Panvel, que é muito forte no Sul, e a PagMenos, estão as vendas por loja por ano, em milhões. A gente pode ver que a RD foi aumentando muito esse indicador, saiu de 9,7 para 13,6. Já as suas concorrentes, embora não tenham aumentado também, aumentaram em menor proporção e continuam bem longe da RD. Ou seja, a RD ainda é uma empresa muito mais eficiente do que as suas concorrentes e essa também é uma vantagem competitiva. Outro ponto muito importante, que é a participação do e-commerce como porcentagem das vendas brutas no varejo. Ele vem aumentando muito forte mesmo depois da pandemia. Então as pessoas começaram a ter esse hábito lá na pandemia de forma forçada e elas entendendo que é fácil, é legal, também às vezes é mais barato pedir o remédio pelo aplicativo e receber em casa do que ter que se deslocar até a farmácia, enfrentar uma fila enorme e às vezes pagar até mais caro por isso. Então a participação no e-commerce saiu de 10% para 21,8%. Isso aqui quer dizer que a empresa tem investido em tecnologia e logística que podem no futuro se tornar mais vantagens competitivas. E por fim, o BTG afirma: é sempre difícil separar as tendências temporárias das estruturais no setor de varejo, que muda muito rápido. E entre os riscos que a gente discutiu aqui, a concorrência em produtos de higiene e beleza parece ser a mais estrutural, ou seja, que vai continuar nos próximos anos. Mas de qualquer forma, a RD não ficou parada, tem se mexido, ela tem também uma previsão de aumentar muito as suas lojas, ou seja, mesmo com esse resultado ruim, com as ações caindo aí 25% no ano, a RD ainda se posiciona de forma agressiva, tentando buscar crescimento e mercado. E agora eu quero saber de você. Você já investe nas ações da RD ou pensa em investir? Me deixa aqui nos comentários, lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.